Oi, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Hoje, nós vamos ter aula de história. E hoje nós vamos conversar sobre os conteúdos que nós falamos durante todo, esse mês de junho, o mêsinho que acabou, certo? Nesse mês de junho nós contemplamos aí, os primeiros habitantes do Brasil. Então nós passamos um mês conversando sobre os índios e sobre a importância dos índios, e das heranças que eles nos deixaram, tá? Bom, os primeiros habitantes do Brasil foram os índios. Então vamos relembrar que aquela velha frase, que Portugal descobriu o Brasil, é uma coisa meio, assim, porque assim, quando os portugueses chegaram, o índio, gente, ele já estava aqui, ele já vivia aqui no Brasil, tá bom? Então vamos sempre lembrar disso. Bom, quando os portugueses chegaram no Brasil, houve logo um estranhamento. Tanto os índios acharam estranho os portugueses tudo vestido, de bota e chapéu, como os portugueses também acharam muito estranho aquelas pessoas de corpo pintado, de alargadores nas orelhas e nos beiços, como a gente chama aqui, popularmente, e seminus ou nus, dependendo aí, enfim. Mas desde o início, Portugal ele começou a explorar aí o Brasil, começou a levar as riquezas, do Brasil para lá. E aí, gente, no iniciozinho dessa história, nós temos os tupis, principalmente, temos várias tribos, os índios eles viviam em grupos, então tem várias e várias tribos. Os portugueses chegaram aí na região nordeste, quando descobriram foi pelo litoral nordestino, e eles deram esse nome aos indivíduos que aqui estavam índios, porque eles estavam indo, na viagem deles para as Índias, e eles pensaram que tinham chegado às Índias e chamaram os habitantes daqui de índios, certo? Vamos relembrar um pouquinho aí como eram, as aldeias. Naquela época, a maioria, eles faziam a casa deles, como se fosse em um círculo, um grande círculo, faziam ao redor aí, e no centro, tinha aquela oca mais importante, onde eram as festividades e tudo mais, certo? Os índios, gente, eles viviam em comunidade e em sociedade. Tudo que era produzido era para eles. Eles não tinham dinheiro, eles trocavam, eles caçavam, plantavam, já cultivavam, tinham as plantas medicinais, mas tudo era naquela organização social da comunidade, tudo era para eles. O homem, a mulher e as crianças, cada um tinha suas atribuições, certo? Com relação aos deuses, com relação aí, os índios eles acreditavam em vários deuses e eram sempre relacionados à natureza, o sol, a lua, as estrelas, o trovão, enfim. As tarefas diárias eram divididas de acordo com a idade e sexo, certo? Os meninos indígenas curumins, eles aprendiam desde pequeno as práticas da tribo, os ensinamentos da tribo. Toda aldeia tinha um chefe, que era o cacique, ou então também chamado morubixaba, mas aqui no Brasil a gente chama o chefe da tribo de cacique. E também tínhamos um chefe religioso, que era o pajé. É diferente, viu, gente? O chefe geral da tribo era o cacique. O pajé era o chefe religioso, tinha outras responsabilidades, certo? Quando o pai ia caçar, ele costumava levar as crianças. E a mãe, principalmente os meninos, os curumins. E a mãe, ela já ia também passando as tarefas diárias, para as meninas já na idade, tá certo? As tarefas, os homens caçavam, pescavam, fabricavam suas armas. As mulheres fiavam, teciam, faziam redes, esteiras, eram responsáveis por cozinhar também, faziam potes, panelas, utensílios, com barro, com a cerâmica. Também cuidavam da alimentação, E elas também plantavam, plantavam e colhiam a famosa macaxeira, que era a base da alimentação deles, certo? Questão do comércio, tudo que produzia era para o consumo da comunidade, certo? Então é sempre importante a gente lembrar isso. E lembrar também que os índios, eles respeitavam muito a natureza, gente? A cultura indígena ela é riquíssima. Nós vamos ter várias coisas na gastronomia, que é na cozinha,
né? Nós temos várias técnicas, como pisar, moquear, espremer, peneirar, que nós herdamos dos índios, né? Maneiras de conservar, de fermentar, que a gente herdou dos índios. E vários costumes, como o costume de dormir em rede, por exemplo. A rede veio do índio, né, gente? Então, nós herdamos isso deles. Temos também aí as plantas medicinais, certo? Que várias plantas medicinais os índios usavam, né, nas suas curas, são utilizadas aí pelos farmacêuticos na fabricação de remédios. Temos também vários alimentos, a mandioca, o milho, que nós herdamos aí dos índios, tá bom? Lembrar aí também dos utensílios, né? Cestos, jarros de cerâmicas, panelas, pilão, todas essas coisas que vieram dos índios. A base da alimentação dos índios, gente, era mandioca. Uma coisa que eles não comiam eram os legumes verdes, eles não tinham esse costume. E a maioria da carne era o que eles caçavam e pescavam, né? Então, nós vamos ter aí na alimentação dos índios muitos peixes, certo? Nós também falamos um pouquinho sobre as músicas e danças indígenas, né? No geral, o grande tema das músicas indígenas era sempre, né, a natureza, exaltar a natureza. E aí também tinha a questão da divisão da música por idade, por sexo, né? Os homens geralmente eles tocavam um certo tipo de instrumento, as mulheres outro, as crianças já tinham seus instrumentos também, né? Enfim. Os instrumentos indígenas, nós tínhamos aí os indiafones, aerofones, subindores e membrafones. Dentre os aerofones tinha a flauta, né? E a flauta ela merece um destaque porque ela era considerada sagrada para os índios, né? Considerada sagrada, certo? Outra coisa que merece também um destaque, que nós vamos falar dele, é o pajé, né? O pajé, o xamã, também como era conhecido, no Brasil a gente chama mais de pajé, ele tinha várias responsabilidades. Ele tinha o poder de mediar a vida sobrenatural e humana, ele podia predizer o futuro, ele que dava nome aos recém-nascidos, né? Ele podia curar através dos espíritos. Os índios acreditavam em tudo isso, podia prever as guerras e suas consequências. Então o pajé era uma pessoa muito respeitada na aldeia, certo? E lembrando, gente, que quando os portugueses chegaram aqui, eles impuseram aos índios a cultura europeia, né? A cultura deles. E aí muita coisa se perdeu, certo? Gente, como é que o índio passava todos esses ensinamentos, todas essas culturas? Como era a literatura indígena? A base deles, da literatura indígena, era oralidade. Então, como é que eles faziam esses ensinamentos? Através da fala. Os índios tinham o costume de se reunir em grupos, né? E contar suas histórias de guerras, as narrativas. Tinha na literatura, a gente até divide assim, né? Os gêneros literários em narrativa. Aí tem as instrutivas, as invocações e as canções. As invocações era mais, né, para a questão da cura, né, certo? Era o pajé aí. Já as narrativas contavam todo tipo de história, do cotidiano e tudo. As canções, eram aquelas canções de amor, eram homenagens. E as instrutivas, era quando o pai, a mãe, né, quando o pai levava o filho para caçar, que estava ali contando como era que caçava, ensinando. A mãe ensinando as meninas a tecer, né, o tecido, o algodão, a fazer a rede. Então essas eram as instrutivas, certo? E aí, gente, nós temos aí no material várias informações sobre os índios. Mas o importante é a gente lembrar de tudo que nós herdamos deles. Nós temos a herança dos índios na fala, na literatura, nós temos aí nos utensílios, né, na comida, na gastronomia. E é importante nós lembrarmos que os índios devem ser respeitados, né? As reservas indígenas aí que lutam para sobreviver devem ser, acima de tudo, respeitadas, tá bom? Bom, era isso, né? Próxima semana nós vamos fazer uma provinha de história. Vocês com certeza vão se dar muito bem, né? Vão tirar de letra aí, porque é um assunto bom, gostoso de resolver. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau!